Sabe quando a gente usa um aplicativo ou entra num site? Existe toda uma operação acontecendo por trás, nos bastidores que a gente nem vê. É exatamente isso que vamos desvendar hoje. Juntos, vamos montar um guia, um passo a passo bem claro para quem tem curiosidade de começar no mundo do desenvolvimento back-end. Nosso roteiro vai ter 5 paradas essenciais, tá? A gente começa entendendo o básico do básico e vai até as tendências que estão definindo o futuro dessa área. Então, bora lá! Ok, vamos começar do começo. Antes de sair programando, a gente precisa desmistificar o que essa palavra back-end realmente significa, e principalmente qual é o papel fundamental que ele tem em qualquer aplicação que a gente usa. As fontes que a gente analisou trazem uma analogia que é, olha, perfeita. Pensa num restaurante. O back-end é a cozinha. É ali que a mágica acontece. O código, que são os chefes, pega os dados, que são os ingredientes, e segue a lógica, que é a receita, para preparar o prato. É simples. Sem uma cozinha funcionando, o restaurante não serve nada. E essa analogia ajuda a gente a entender a diferença na hora. O front-end é o salão, a parte bonita, onde a pessoa senta, olha o cardápio e faz o pedido. Já o back-end é a cozinha, onde o servidor, o banco de dados e a aplicação trabalham pesado para garantir que o pedido certo chegue na mesa. Um é o que se vê, o outro é o que faz tudo funcionar de verdade. Beleza, agora que o conceito está mais claro, vamos para a primeira grande dúvida de todo iniciante. Nossa, Java, Python, Node.js, C#, PHP... A lista de linguagens de programação parece infinita, né? Pode ser um pouco assustador no começo. Mas a notícia boa é que ninguém precisa aprender tudo de uma vez. O segredo é escolher um bom ponto de partida. E as fontes dão uma direção bem clara aqui. A grande recomendação é começar com Python. E o motivo é simples. A sintaxe, ou seja, o jeito de escrever o código, é mais limpa e mais parecida com a nossa linguagem. Isso ajuda a focar no que importa, que é a lógica, e não em decorar um monte de regra complexa. É um baita ponto de partida. Claro, o universo do back-end é gigante. Existem monstros como Java e C# que dominam o mundo corporativo. O Node.js, que é ótimo porque usa JavaScript, e o PHP, que ainda está por trás de uma boa parte da internet. Cada um tem seu lugar, mas a dica para o primeiro passo se mantém. Python é o caminho. Com uma linguagem mais ou menos escolhida, o próximo passo é entender como as aplicações guardam e trocam informações entre si. A partir daqui, o nosso caminho foca em 2 habilidades que são espinha dorsal de qualquer sistema. Primeiro, aprender a armazenar dados de forma eficiente e, segundo, entender como fazer os sistemas conversarem uns com os outros. Certo, como os dados são guardados? Basicamente, existem 2 grandes jeitos de fazer isso. Os bancos de dados SQL, os chamados relacionais, são como planilhas superorganizadas, com tabelas, linhas e colunas bem rígidas. Já os bancos não SQL são mais flexíveis, tipo uma pasta cheia de documentos de vários formatos, ideais para dados que mudam muito. A escolha entre um e outro sempre depende do problema a ser resolvido. E como o salão conversa com a cozinha? A resposta está nas APIs. Pensa nelas como os garçons do nosso restaurante. Elas pegam o pedido do cliente, lá no front-end, levam para a cozinha, que é o back-end, e depois trazem o prato prontinho de volta. As APIs são as pontes, as responsáveis por garantir que essa comunicação toda aconteça sem nenhuma confusão. Muito bem, já entendemos o que é o back-end, como escolher uma linguagem e os fundamentos de dados e APIs. Agora é hora de subir de nível. Vamos ver o que separa um código de hobby de um sistema profissional de verdade. O primeiro ponto, e talvez o mais importante, é segurança. E isso não é negociável. Um guia essencial é o OWASP Top 10, que lista as falhas mais perigosas. Eles falam, por exemplo, de ataques de injection. Isso é basicamente quando o invasor consegue injetar um código malicioso no sistema e, sei lá, roubar ou até apagar todo o banco de dados. Entender esses riscos é fundamental. E para garantir a qualidade e a organização do código, existem os princípios SOLID. Pensa neles como um conjunto de regras de ouro para evitar que o código vire aquele macarrão todo embolado e impossível de entender. Por exemplo, o primeiro princípio diz que cada pedacinho do código deve ter uma e apenas uma responsabilidade. Isso torna tudo muito mais simples de entender, de consertar e de melhorar no futuro. E para a gente fechar, vamos olhar para frente, onde todas essas habilidades podem levar. O que o futuro reserva para quem decide seguir a carreira de desenvolvimento back-end? E o futuro parece bem promissor. As fontes apontam para algumas tendências muito claras. Sistemas divididos em partes menores, os microserviços, a integração cada vez mais forte com inteligência artificial e a computação serverless,
onde a gente não precisa mais se preocupar tanto em gerenciar servidores. Ou seja, aprender back-end hoje é se preparar para as tecnologias que vão dominar o mercado amanhã. Bom, a gente viu o mapa, as ferramentas e as tendências. Mas a reflexão final que as fontes trazem é a mais importante de todas. A tecnologia é um meio, não o objetivo final. Mais importante do que dominar uma ferramenta é saber qual delas usar para resolver um problema real. A pergunta que fica, então, é qual será o primeiro problema que todo esse conhecimento vai ajudar a resolver.